É, gente, não tem como não. É 10/10. E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem com vocês? Estou meio sumido. Voltei para gravar um vídeo bem legal de um produto excelente que eu vou deixar o link na descrição caso você queira comprar, tá bom? E de antemão já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal para me ajudar, me dar essa força. Quem sabe eu chegue aí nos 500 inscritos até o fim do ano. Hoje eu vou falar do fantástico, do sensacional, do insuperável Cranier Daybreak. Esse fone que ele é espetacular. E assim, como eu já disse no começo, é 10/10, mas eu vou explicar tudo bonitinho, tá bom? Para quem não sabe, esse fone, ele é produzido por um cara chamado Cranicle. Se você já é do hobby de fones, você conhece ele, mas para quem não conhece, eu vou dar uma contextualizada, tá bom? Ele é um audiófilo lá de Singapura, é um cara muito conhecido no meio e hoje em dia ele é uma autoridade em fones de ouvido, tá? Lá em 2016, cansado das análises que ele via dos fones, que era sempre falando que os fones eram maravilhosos, que eles eram lindos, que eram surpreendentes, ele começou a ele mesmo fazer as avaliações dele e também fazer medições de áudio. Provavelmente você já viu algum tipo de gráfico, deixa eu ver se aqui na caixa tem, na caixa dele não tem, eu já vou mostrar a caixa, mas quando você vai ver algum anúncio de fone, alguma coisa assim, até nas caixas de produto você vê algumas curvas, que é a curva de resposta. Ele teve a ideia de montar um site, é o In-Ear Fidelity, e lá ele postava as medições desses fones que ele avaliava, tá? Então ele criou hoje o maior banco de dados de medições do mundo e tem lá mais de 1.500 fones medidos e assim, essa medição da curva de frequência serve para dar uma base de como vai ser a sonoridade do fone. Ela não dá detalhes técnicos de como o fone é, mas por ali você consegue entender mais ou menos se o fone tem muito grave, muito agudo e assim por diante. Então, conforme ele foi fazendo isso, ele ficou bem famoso, e aí também surgiram algumas marcas querendo fazer parcerias com ele. Então ele, junto com essas marcas, produziu alguns fones bem icônicos, tá? O 7Hz Zero, também o 7Hz Dioco, por exemplo, um Jopin Blessing 2 Dusk, tem também o Q-Ears Singolo, ou Singolo, eu não sei se é assim que fala, e o famosíssimo True Fear Zero Head, entre outros, tá bom? Então, em 2024, ele meio que se aposentou das análises, ele abriu uma loja física, né, lá, não sei se é em Singapura, vou colocar aí depois na edição, e ele também criou a própria marca de fones, que é a Cranier. E aí, o primeiro fone de tiragem comercial, vamos dizer assim, porque o primeiro fone que ele lançou foi o Meta, mas era uma edição limitada, mas o primeiro que ele fez para o mercado é exatamente esse, o Cranier Daybreak. E agora, vamos falar dele, tá bom? O unboxing dele é bem simples, ele vem numa caixa bem, como que eu posso dizer assim, discreta, toda preta, aqui também. Aí dentro, deixa eu abrir aqui para vocês verem, vai vir aquelas espuminhas, né? O berço onde estavam os fones, que eu já vou mostrar, uma caixinha de acessórios e aqui onde vem a case. E o kit, ele é bem servido de acessórios, tá? É um kit bem completo, começando pela case, que ela é de couro também, ó, toda preta, ela tá escrito Cranier, que não sei se vai dar pra ver. É bem espaçosa, tá com um feixezinho magnético, comporta bem o fone, dá para levar acessório, excelente. Ele vem com duas terminações diferentes do cabo, uma 4.4 balanceada e a 3.5mm P2, tá? Intercambiável, você desrosqueia aqui, eu vou tirar porque não tem necessidade, você puxa e coloca, bem legal, tá bom? O cabo, já falando do cabo, é o cabo clássico de cobre banhado a prata, esse aqui no caso 4 vias, e com a terminação de 0,78mm, 2 pinos, um cabo bem decente, tá? Ele não é muito embolento, mas também não é muito mole, então assim, um cabo muito bom, bem confortável, não tem o que dizer. Também vem manual e também aquele certificado de garantia, tá? As ponteiras, ele vem com um par de ponteiras de espuma, tá? Aí tem
um kit de ponteiras standard. Essa aqui, ela que tem um interior mais fino e ela é meio arredondada, tá? E tem essa aqui, Short Wide Ear Tips também, que elas são mais quadradinhas. O interior delas é mais largo e eu senti que aqui os graves ficam um pouco mais fortes, tá? Então não é a minha escolha é usar a padrão mesmo, tá bom? O fone, aliás, os fones são esses aqui, também bem discretos, tá? Eles são de resina 3D. Essa parte de cima aqui, ela até parece metal, mas eu acredito que não seja, tá? Também é plástico. E esse chanfro aqui de prata é bem discretinho, tá? O bom é que esse fone é extremamente confortável, tá? Muito confortável. Você coloca e esquece que tá de fone. Eu tô soltando fogos pra mim porque meu vídeo tá muito bom. Tô brincando. Ele é bem confortável, você pode ouvir por horas que você não sente qualquer incômodo, tá bom? E vamos pro que interessa, como que é a sonoridade desse cara. Espetacular, tá? Não tem outra definição, gente. Esse fone aqui é absurdo de bom. A configuração dele é um driver dinâmico, 2 armaduras balanceadas e 2 drivers microplanares, tá bom? Por lado. E assim, o que você encontra aqui é uma sonoridade extremamente natural, tá bom? Tudo aqui tem uma clareza, um detalhamento, assim, uma coisa absurda. Mas eu vou fazer do jeito que eu faço sempre, pelos espectros, tá bom? Então vamos começar pelos graves. Antes de eu falar isso, tem que falar também da questão do cancelamento de ruído passivo, que é bom, tá bom? E vou falar também do palco sonoro, que também é legal, tá? Ele tem um palco assim grandioso, né? Uma coisa espetacular, imenso, mas tem sim um bom palco, inclusive ele é bom para jogos também, tá? Testei aqui com os FPS da vida e se saiu muito bem. Agora sim, falando da sonoridade, tá? Falando dos graves. Embora eu tenha falado que ele é natural, o timbre desse fone todo é muito natural, tá? Mas no grave eu sinto que tem sim aquele boostzinho maroto que a gente gosta nos subgraves, tá? Então você tem aquela pancada bem delineada, bem forte, mas que não ultrapassa em nada, assim. Os graves aqui são excepcionais, tá bom? Eles têm ótima textura, uma definição exemplar, uma extensão muito grande e, como eu falei, tem um ótimo impacto. Tudo que eu ouvi aqui, aliás, tudo que eu ouvi nesse fone inteiro soa muito bem assim. Não tenho que falar dos graves, tá? Embora ele tenha esse boost nos subgraves, eles não invadem o espectro, não dá a impressão que são maçudos, ou que são pesados, ou que são meio soltos. Tudo aqui tem uma definição extrema, você escuta tudo muito bem, é muito prazeroso você ouvir uma corda de baixo tocar até ela parar, sem ter aquele decaimento quando você tem um fone ruim, com um driver ruim, assim, é muito, muito bem feito aqui, tá bom? Os médios, então, que eu acho que são um grande destaque desse fone, são incríveis, tá? Porque além deles serem muito naturais, as vozes também são muito naturais. Você não encontra qualquer coisa errada com as pessoas cantando, não tem nenhuma nasalidade, não tem nenhuma estridência. Tudo é muito bem separado, tudo é muito bem definido. Você não encontra frequências, uma atropelando a outra, instrumentos um atropelando o outro. É tudo muito bem recortado, tudo muito bem definido. E assim, a sensação que você tem é que você está ouvindo tudo que a música pode te oferecer, tá bom? Os agudos, eles também são muito detalhados, zero estridência, zero irritação. Eles vão sim nas notas mais altas. Eu também acho que eles são muito bem detalhados, muito bem arejados e articulados. Talvez eu já tenha escutado algum fone com as altas mais detalhadas, tá? Aí eu fico pensando se é meus ouvidos que acostumaram e hoje eu acho que tem menos detalhamento, ou se minha própria audição já está deixando de ouvir muita coisa. Mas o que eu escuto aqui para mim é suficiente e é muito detalhado, muito vivo. A sensação, como eu falei nos médios, é de que você não perde nada, tá bom? Então, em suma, eu não tenho como não dar 10 para esse fone, porque não tem absolutamente nada nele que me desagrade. Tudo nele para mim é bom.
O cabo é bom, o kit é bom, os acessórios são bons. Ele é muito confortável, você consegue ouvir horas sem nenhum problema. Tudo que é escutado aqui é muito bem feito e muito natural, assim. É engraçado, né? Porque quando eu comecei nesse hobby de fones, eu comprava meus fonezinhos Bluetooth ou até mesmo cabeado lá mais simplesinho, de até R$ 100, era uma coisa. Quando eu comprei meu primeiro fone mais caro, o True Feel Zero Head, eu já senti muita diferença, mas quando eu comprei o Duno Titan S, parecia que eu estava destampando meu ouvido assim para um mundo novo. Era muito detalhe que eu via, sobretudo nas altas, eu achava isso extremamente interessante. E aí foi dando saltos. Depois dali eu cheguei a pegar fones melhores. O próprio iPhone Explorer que eu analisei há pouco tempo era excelente também, muito detalhado. O Moondrop Robin, que ainda é um fone que me espanta, ainda mais por ser um TWS, mas também tem lá o Hi-Fi Man Svanar, o Alice LE, também era muito detalhado. E cada etapa dessa que você pula, você parece que seu ouvido está escutando mais, aprendeu mais. Esse cara aqui foi o último passo que eu dei. Para mim arrumar um fone agora que me entregue mais do que isso aqui, eu acho que eu vou ter que gastar bastante, tá bom? Ele não é um fone barato, mas de vez em quando aparecem umas promoções com ele lá no AliExpress, com estoque no Brasil. Foi numa dessa que eu aproveitei. E aí vale muito a pena. Pelo que ele entrega, ele é espetacular. Que fone bom, é o primeiro fone que eu vou dar 10 de 10, tá, gente? Sensacional, Cranier Daybreak. Se você puder, compre, tá bom? Mas se você quiser me ajudar, deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve aí no meu canal, tá vindo muita coisa boa ainda aí pra mostrar pra vocês e eu conto vocês em breve. Até mais.